Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você quer entender se o que está acontecendo com você é burnout, aquele esgotamento profissional relacionado ao trabalho, que a gente sabe que nem sempre é só relacionado ao trabalho, ou você está estudando o tema e quer entender mais um pouquinho. É nesse momento que a gente começa a querer entender se a gente só está cansada, o que a gente precisa fazer para passar esse mal-estar, ou se a gente está com alguma coisa mais grave. Será que é depressão? Já que eu sinto uma falta de motivação para a vida. Aquilo que eu gostava, eu já não tenho mais motivação para fazer. Será que eu estou com um quadro de ansiedade? Que só de pensar no meu trabalho, nas minhas atividades, nas coisas que eu preciso fazer, meu coração já acelera, não me dá vontade de fazer, eu fico nervosa? Ou será que eu tenho TDAH que não foi diagnosticado na infância? Porque ultimamente eu estou distraída, estou desorganizada, não consigo acompanhar as minhas tarefas, parece que eu estou mais lenta, não consigo focar em nada. Ou será que eu só estou com preguiça mesmo? Estou dando um migué ali, mas parece que não, porque eu tô sentindo de fato, né? Mas eu só quero ficar deitada, eu tô exausta, eu descanso e o cansaço não passa. Será que eu tô com preguiça? Será que eu tô doente? O que tá acontecendo comigo? E o mais importante, será que tem um remédio? Será que tem cura? O que eu faço para me livrar disso? Pode ser até que algum amigo, uma amiga te mandou esse vídeo porque identificou essas características em você e você ainda não tá conseguindo entender se isso que você tá passando precisa realmente de uma ajuda profissional ou se você tá com uma frescura, consegue resolver isso sozinha. Mas se você já se identificou com algumas coisas que eu falei aqui e chegou no seu limite, que você sente realmente que as coisas precisam mudar, que você precisa de respostas, vamos lá saber se você tá ou não com o famigerado burnout. Se você tá chegando por aqui agora, meu nome é Camila Chaves, eu sou mestra em psicologia e engenheira de segurança do trabalho. E aqui nesse canal a gente fala sobre saúde mental aplicada à sua vida real, a sua carreira, ao seu trabalho, ao seu dia a dia, aos seus relacionamentos, para que você possa construir uma vida com mais sentido, com mais liberdade, com mais consciência nas suas escolhas, aprendendo a colocar os seus limites sem precisar adoecer para isso. Então, se a nossa energia bater aqui e essa conversa fizer sentido para você, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente aqui. E vamos lá em busca da sua melhor fase. Que não é essa que você está vivendo agora, hein? Porque se você está cansada aí demais, a gente precisa resolver isso. Bom, vamos lá. Existem, de fato, alguns dias da nossa vida que realmente são mais cansativos. O cansaço, ele é normal, nem todo cansaço é patológico. Às vezes você está extremamente cansada com o seu trabalho, mas você vai lá, dorme, descansa, consegue dormir bem, passa um final de semana em algum lugar fora da sua rotina, só ali para relaxar, e chega em casa e está nova para iniciar uma nova semana ali de atividades. Lembrando que quando eu falar trabalho aqui, vamos entender, eu vou tentar falar o máximo atividade, para você não entender que se limita ao ambiente profissional, tá bom? A gente vai falar disso, mas não é só no ambiente profissional. O burnout, ele se estende sim a outros ambientes. Isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Então, tudo começa com essa sensação de esgotamento, de bateria vazia mesmo. É como se você estivesse com a bateria viciada. Por mais que você coloque na tomada, não carrega. Você dorme, você descansa, mas você sente esse esgotamento que não passa. Pode ser que você já tenha tentado até fazer as técnicas de bem-estar, que várias pessoas passam aqui na internet. É uma meditação, é uma respiração, é um relaxamento, um alongamento, uma massagem, fazer uma manicure, um pedicure, mas nada te tira do estado de exaustão. Você dorme e acorda cansada todos os dias. Não é nem sobre ter tido um dia ruim, é sobre não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Eu sei que quando a gente está cansado, o que a gente menos quer é saber o nome do que está acontecendo. A gente quer resolver. Mas por que você precisa entender se é ou não burnout? Primeiro você precisa entender o que é o burnout para saber se você está ou não com ele. Porque ele vai necessitar, vai te demandar atitudes, tarefas ali para que você consiga fazer o retorno. Pensa assim, você estava saudável, porque você não nasceu com burnout, então você estava saudável em algum momento ali da sua vida. Você começou a estar em ambientes adoecedores, passar por situações adoecedoras, ter atitudes adoecedoras, às vezes até algumas questões da sua personalidade, coisas que você carrega lá desde a infância. Eu falo um pouco sobre isso aqui no canal também em outros vídeos, mas coisas que você carrega lá desde o seu passado faz com que você se submeta a situações que vão te adoecer também. Então, tudo isso pode desencadear aqui num burnout. Percebeu? Você veio daqui, foi caminhando, chegou aqui no burnout. O que você precisa fazer é entender o que é o burnout,
se eu tenho isso e começar a fazer o caminho de volta. Então, se atravessou a ponte para cá, você vai ter que fazer a travessia de novo para cá, tá bom? Para o ponto que você estava saudável. Então, vamos começar entendendo o que é o burnout e o que não é o burnout. Teve um psicólogo lá na década de 70 que começou a observar esses fenômenos e ele definiu o termo burnout. Mas a Organização Mundial de Saúde, mais recentemente, fez uma definição certinha assim do que seria o burnout nos dias de hoje. O que ela diz pra gente? Que o burnout é um estresse não gerenciado crônico. Então, são situações excessivas de estresse que você passa, que você não consegue gerenciar por um longo período. Então, ela se torna crônica. E aí, a OMS também vai falar que é relacionado a situações de trabalho, situações profissionais. Porém, aqui eu tenho uma ressalva. Eu observo burnout não só em situações de trabalho profissional. Até porque, o que é o trabalho profissional? Né? Às vezes o seu trabalho diário na sua casa, de cuidar dos seus filhos, às vezes de cuidar de uma pessoa idosa, às vezes as suas tarefas do dia a dia vai te gerando estresse que você não consegue diferenciar. Você entende que o seu corpo, ele não diferencia o estresse, não, isso aqui é estresse de trabalho, então isso aqui pode gerar burnout. Esse outro aqui é estresse do dia a dia, da minha casa, da minha rotina. Então, esse aqui, tô safe, tô de boa, não vou ter burnout. Não existe isso, sabe? O corpo da gente não diferencia. O que é um estresse do trabalho, o que é um estresse da casa? Tudo é estresse. Então, assim, todos esses estresses não gerenciados podem sim virar um burnout. Então, são 3 pilares para você observar se você está numa situação de burnout ou não. Lembrando, aqui eu vou falar de uma forma mais breve dos pilares, mas aqui no canal tem vídeo sobre cada um deles. Então, você pode assistir e ver se você se identifica com algum desses 3 pilares. Mas a gente vai falar aqui também. Primeiro, um sentimento de exaustão extrema, que é aquele cansaço que não importa o que você faça, você não descansa. Você dorme e acorda cansada dia após dia. Segundo, um distanciamento emocional. Um cinismo relacionado ao trabalho, que é aquela desconfiança. Tem gente que fala também de despersonalização, que seria desumanização. Você começa a fazer as suas atividades ali, não considerando o outro, às vezes até desumanizando o outro. É um pouco forte falar sobre isso, porque parece que você é uma pessoa ruim, mas é um sintoma da doença, né? A gente não pode julgar a pessoa pelo sintoma, tá bom? Então, é como se você realmente retirasse a sua humanidade. Estou fazendo as coisas porque estou fazendo, porque tem que fazer. Isso aqui não tem objetivo nenhum para ser feito, entendeu? Nada vai dar certo mesmo. Aquela desconfiança em relação ao trabalho. E por último, o terceiro pilar é o sentimento de ineficácia. Parece que você já não é a mesma pessoa. Você não faz mais as coisas do jeito que deveria ser feito, seu trabalho já não tem mais a mesma eficácia, o mesmo valor, algo que você demorava pouco tempo para fazer, você está demorando muito tempo, e aí começa a vir esses sentimentos na sua cabeça. E aí, além desses 3 pilares para você identificar se é burnout ou não, existem também sintomas que você sente. Porque, lembrando, burnout é uma síndrome de burnout. Uma síndrome é um conjunto de sintomas que ocorrem ali ao mesmo tempo. Por isso que lá no início a gente fica com dúvida. Será que eu tô com depressão? Será que eu tô com ansiedade? Será que é TDAH? O que será que está acontecendo comigo? Porque você começa a ter sintomas de outras doenças, de outras patologias. Então, vamos lá entender quais são os possíveis sintomas que você pode estar tendo que pode indicar um burnout. Vamos começar pelos sintomas físicos, que são bem comuns em quem está passando por esse processo. Primeiro, uma exaustão crônica, que a gente já falou, de longo prazo, que não passa, não importa o quanto você descanse. Dores somáticas, você começa a ter dor no corpo, dor de cabeça, dor muscular, tensão, problema gastrointestinal, você começa a ter sintomas que não têm uma explicação biológica. Você já foi no médico, você já fez os exames, nada, não aparece nada, mas você continua sentindo sintomas no seu corpo, muitas dores. Alterações no seu sono, você começa ou ter dificuldade para dormir, ou ter dificuldade para se manter acordada, né? Insônia ou hipersônia. Ou eu durmo demais, ou eu durmo de menos, ou eu durmo demais. Começa a ter várias doençazinhas assim com frequência, meio que a sua imunidade parece que baixou. Você começa a ficar mais resfriada, começa a sentir que você adoece com mais facilidade. E até mesmo ter alteração no apetite. Ou você pode passar a comer demais e engordar, ou você pode passar a não querer comer, a não sentir necessidade, vontade de comer e emagrecer bastante. Como eu já compartilhei aqui em alguns vídeos, eu passei pelo burnout, né, por esse processo de burnout, esgotamento, e eu tive alteração no apetite, eu engordei mais de 10 quilos durante o meu esgotamento. E aí tô fazendo o caminho de volta, né, tô retornando lá. Mas
não necessariamente você vai sentir todos esses sintomas, tá bom? Então, alguns, você pode sentir alguns e não sentir outros. E aí você pode também ter sintomas emocionais, além do físico. Pode ter aquela sensação de fracasso, sensação de que o seu trabalho não é mais importante, você não é mais eficaz naquilo que você faz, você já não dá conta mais, sabe? Aquela sensação de tanto faz, cinismo, né, que a gente fala, tanto faz. O que eu faço não faz diferença no mundo mesmo, então tanto faz. Se eu fizer, se eu não fizer, não muda nada. Você começa a ter uma perda de vontade de fazer as coisas, né? O que a gente chama de anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer em coisas que antes você sentia prazer em fazer. Então eu tinha prazer em ficar com a minha família, tinha prazer em sair de casa. E aí você começa a não ver mais sentido. Tipo, ai, não, isso aí, ai, nem gosto, sei lá, entendeu? Não quero. Aquela sensação de derrota, de que você é uma fracassada, né? E aquela ansiedade antecipatória. Então, só de pensar que eu tenho que voltar para aquele ambiente, fazer aquelas atividades, eu não quero. Pelo amor de Deus, não me leve, entendeu? Mas aí no outro dia você tem que voltar. E aí você começa a ficar angustiada, com ansiedade, né? Essa sensação desgastante para a sua saúde mental. E aí você também pode ter sintomas comportamentais, alterações no seu comportamento. Por exemplo, você pode começar a se isolar, a não querer mais sair com seus amigos, não quer mais ver sua família, quero ficar em casa, me deixa em paz, eu tô cansada, tô exausta, me deixa aqui no meu recanto. Você pode ter esse comportamento de isolamento social. Você pode sentir que você ficou mais lenta para executar as tarefas ou que até mesmo você está evitando começar as tarefas, porque para economizar energia ali, que você já não tá tendo, você começa a procrastinar. Ah, não, depois eu faço, que antes eu levava 10 minutos para fazer, eu tô levando 3 dias, e é isso, tanto faz também. Você começa a ficar mais irritada, qualquer coisinha que acontece já é um motivo para você explodir, ficar mais nervosa. Você pode começar a faltar no trabalho, deixar de fazer as suas atividades, pode começar a querer descontar isso em outras coisas, por exemplo, álcool, drogas, comida, enfim. O seu comportamento, ele fica alterado. Você não está fazendo tudo isso porque você quer, porque você é uma pessoa ruim. Você está fazendo isso porque é um sintoma do burnout. Nesse meio tempo, pode ser até que algumas coisinhas ou outras você goste, né? Ali, uma gotinha de prazer no oceano. Ah, eu assisti um filme, eu gostei, fiquei feliz. Mas isso não resolve os seus sintomas, a sua exaustão. E por que não resolve? Porque o burnout, ele é um problema complexo. Lembra lá, ele é uma síndrome. Você pode ter alguns desses sintomas ou todos esses sintomas. Então, você precisa tratar a causa raiz, que é o burnout. Por que ele se instalou ali na sua vida? Qual foi o caminho que você fez para chegar nesse momento do burnout? Se você não trata a raiz do problema, se você só trata o sintoma, por exemplo, estou com dor de cabeça relacionada ao meu estresse mal gerenciado lá, o meu esgotamento. Eu vou lá e tomo dipirona. Beleza, a dor de cabeça vai passar hoje. Amanhã ela vai voltar, né? É como se eu tivesse quebrado um osso. Eu quebrei o osso, né? O que eu estou sentindo? Ah, meu braço tá inchado, eu tô sentindo dor, tá roxo. Então, pro roxo, eu vou usar uma compressa gelada, pra dor, eu vou tomar um analgésico. Você entende que você não foi lá consertar o braço? Você não foi lá engessar o braço? Você não foi nem lá tirar um raio-x, bater um raio-x, pra ver o que quebrou, como é que você vai consertar. Tá só tratando sintoma. No burnout, é a mesma coisa. Se você só tratar sintoma, não resolve a causa, não resolve o esgotamento. Você vai entrar num looping de alivia o sintoma, volta o sintoma. Alivia o sintoma, volta o sintoma. Então, a causa raiz seria o burnout. E de onde ele vem? Da gente tentar dar conta de todas as nossas atividades. Vem de um ambiente ruim que a gente trabalha muitas vezes. Muitas vezes, a empresa, ela tem um ambiente ruim de trabalho. Ela tem pessoas ali tóxicas. Eu não gosto de falar pessoas tóxicas, porque às vezes a tóxica é a gente mesmo, né? Mas, muitas vezes, aquele conjunto de pessoas agrupados juntos, com as suas características, não dá certo. Cria um ambiente tóxico. E aí você precisa estar convivendo naquele ambiente. Às vezes é aquele ambiente da empresa, às vezes é uma característica da sua personalidade, que lá naquele ambiente vai desandar as coisas. Às vezes é uma obrigação sua que você tem em casa. Por exemplo, na fase que a gente está cuidando ali dos filhos pequenos, é uma fase exaustiva, é uma fase complicada, que você não pode simplesmente falar, crianças, fiquem aí que eu vou dar uma descansada. Não tem como, às vezes a sua atenção é integral para um idoso que você cuida, um projeto voluntário que você trabalha. Então, é um estresse que você tem naquelas atividades que você não pode necessariamente deixar para lá. Você precisa cumprir com aquela obrigação. Beleza, já entendi o que é o burnout, já consegui me identificar aqui,
que eu faço para fazer o caminho de volta? Para voltar lá quando eu estava saudável. A primeira coisa, se você está assistindo esse vídeo, existe uma partezinha dentro de você que não está totalmente esgotada e que é a parte que a gente vai precisar para começar a fazer o caminho de volta. É a parte que ainda tem um pouquinho de energia, certo? E aí o segundo passo é você entender que não existe solução mágica. Se você demorou todo esse tempo para fazer a travessia aqui e chegar no burnout, você vai demorar um tempo para fazer de volta. Então, soluções fáceis, meditação, grupo de bem-estar, são bons, não estou dizendo que são ruins, são momentos ali de autocuidado e alívio que você vai tirar para você, mas não resolve o seu burnout. O que vai resolver é você entender que você precisa de um cuidado mais profundo, um olhar para dentro de você, delegar tarefas, caso você possa, pedir ajuda. Você não é a salvadora do mundo, não vai conseguir fazer tudo sozinha. Então, pedir ajuda, reconhecer que você tem uma síndrome e que você precisa se tratar. Se for necessário, como na maioria das vezes é necessário, procurar ajuda profissional também. Porque antes da gente achar, diagnosticar qualquer coisa que a gente tenha de saúde mental, a gente precisa descartar da frente qualquer problema biológico. Então é importante você ir ao médico, fazer os exames, ver se o que você está sentindo não é físico, não é biológico. Caso não seja, procura ajuda em saúde mental para ir revertendo esse quadro, revertendo essa situação. O que é muito importante também é a gente ter uma rede de apoio. Pessoas ao nosso lado que entendam essa situação. Então, se você quiser até mandar esse vídeo para as pessoas que convivem com você, se você está com burnout, para eles entenderem mais o que é essa síndrome, e poder entender o que está se passando com você, que você não é uma pessoa ruim, você só está passando por um momento difícil e precisa de ajuda. Então, essa rede de apoio é muito importante. Até para estar te dando apoio em procurar ajuda. Porque quando a gente está esgotado, a gente não tem vontade nem de procurar ajuda. A gente tem vontade de se isolar, de ficar quieta, de esquecer que existe um mundo lá fora e é isso. Se voltar para dentro da gente mesmo. Mas essa rede de apoio vai ser importante até para te dar força para você ir até a ajuda. Quando eu tive burnout, eu não percebi que eu estava nessa situação. Eu comecei a ter todos os sintomas, mas eu não percebia. Eu achava que eu falei assim, não, eu acho que eu tô com ansiedade generalizada, eu devo ter TDAH. Eu acreditei muito tempo que eu tinha TDAH. Eu só descobri que eu não tinha, primeiro, eu nunca tinha sido diagnosticada com TDAH. E eu só descobri que eu não tinha há pouco tempo. Mas quem estava ao meu redor, que era o meu marido, ele percebeu, ele já tinha um conhecimento sobre burnout, e um dia ele chegou para mim e falou assim, eu acho que você está com burnout. Eu falei, impossível! Gente, eu sou engenheira de segurança do trabalho, eu trabalho com isso. Na época eu trabalhava com qualidade de vida do trabalhador, e eu não percebi que eu estava com burnout. Eu precisei que ele chegasse em mim e me falasse, olha, eu acho que você está com burnout, vamos buscar ajuda? E eu, não, imagina, eu não. Qualquer pessoa, menos eu. Mas realmente, depois eu parei para pensar, fui observar melhor os meus sintomas e eu estava com burnout. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda, Eu fui ao médico, ao psiquiatra e busquei ajuda. E foi um processo, Desde o meu diagnóstico, que já faz alguns anos, foi lá em 2021, até hoje, eu sei que eu tenho probabilidade de desenvolver burnout. Então, por mais que eu esteja bem hoje, se eu não me cuidar, se eu não gerenciar o meu estresse, eu posso voltar a adoecer amanhã, porque eu tenho características de pessoa que pode ter burnout. E eu falo sobre essas características aqui no perfil, para que você saiba se você tem essas características também e possa se blindar de adoecer, ou caso você já tenha adoecido, possa procurar ajuda. Que você possa também identificar padrões em você que faz com que você chegue a essa situação de esgotamento. Se você se identificou com os sinais, com os sintomas que eu coloquei aqui, e você se sentir confortável, deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar. Você não está sozinha nessa. Tenho certeza que tem várias pessoas passando pela mesma situação. Vamos trocar ideia aqui nos comentários. A jornada de cura do burnout, ela envolve muito um autodescobrimento. Você vai ter que redescobrir o que você gosta, o que te traz prazer, o que te traz alegria. Começar a criar esses momentos de autocuidado que não vão te curar, mas é o caminho, é o começo. Começar a olhar para você com compaixão. Assim como você olharia para um amigo que está passando por isso, você não chicotearia ele, mas você chicoteia, entendeu? Então, é olhar para você com a mesma compaixão que você olharia para um amigo, E aquele apoio que você daria para o seu amigo
dar a você mesma, começar a se cuidar, começar a descobrir, redescobrir seus gostos pessoais, aonde você sente prazer, o que não te dá prazer, o que você quer tirar da sua vida. Muitas vezes você vai ter que tirar pessoas da sua vida, ambientes da sua vida, vai ter que fazer algumas mudanças. Por isso que eu digo, não é imediato. Às vezes você vai precisar sair do seu trabalho. Eu tive que sair do ambiente de trabalho que eu trabalhava, porque me adoecia grandemente. Então era a primeira coisa. Só que não dava para eu sair naquele momento de imediato. Então eu tive que planejar a minha saída, entendeu? Com calma. Por isso que eu digo, é um caminho a se fazer de volta. Mas é totalmente possível. Até porque você vai continuar tomando analgésico para o seu osso quebrado ou vai fazer alguma coisa de fato pela sua saúde mental?